Olá pessoal, meu nome é Monalice Nogueira, eu sou aluna da Universidade Federal do Amapá, eu estou cursando o 8º semestre do curso de jornalismo e essa é uma atividade avaliativa da disciplina Jornalismo em Quadrinhos do professor Ivan Carlo. Bom, a nossa intenção aqui é fazer uma análise do quadrinho Persépolis, que foi um dos quadrinhos oferecidos dentro da disciplina e foi o que eu escolhi para falar aqui hoje. Então, vamos lá! Bom, para a gente começar a falar do quadrinho, eu acho que a gente precisa também compreender do que ele se trata e também saber o que é a história. Bom, Persépolis é uma história em quadrinhos que foi produzido pela autora Marjorie Satrapi, acho que é assim que se pronuncia. Ela retrata a sua infância e também os primeiros anos da vida adulta dela no Irã, que nesses anos que ela trata, ela fala muito sobre a revolução islâmica que acontece no país. A obra ela tem muito a questão de mostrar para os leitores como foi a sobrevivência das pessoas que moravam lá durante esse período de crises tanto sociais quanto políticas. E fazendo a pré-produção desse vídeo, eu também fui em busca do que poderia me trazer o nome Persépolis, por ser um nome realmente forte que gruda na cabeça. Então eu queria saber o que estava atrelado a esse nome. E nas buscas que eu fiz, as principais coisas que apareciam para mim era a precariedade da sobrevivência, que estava bastante ligado à crise política e social que aquele período estava vivendo, né? Então isso trouxe também a referência desse livro, porque ele também tem esse nome por conta da antiga capital do Império Persa, que é Persépolis. Então ele faz muito essa ligação entre o local, né, o lugar, e os acontecimentos que nele ocorreram. Então Persépolis, ele traz essa história, traz a história forte, né? Bom, por que eu digo que é uma história forte? Porque a história se passa no Irã, e a autora se insere dentro do livro como uma criança. Então, durante alguns anos da infância dela, a gente consegue acompanhar os acontecimentos durante essa revolução que está tendo dentro do país, e a gente consegue se aproximar pela forma que ela dá o testemunho dela, sendo no formato de como ela fala com as pessoas, que é como se ela estivesse falando contigo, mas a gente sabe que ela não está, ela só está descrevendo os fatos de forma minuciosa, e é como a gente consegue captar o ponto de vista dela de dentro da história. É como se você estivesse lá vendo aquele caos que está acontecendo, né? Que a princípio ela tenta demonstrar o impacto que essa guerra do extremismo religioso sobre os iranianos trouxe, principalmente considerando qual foi o impacto dessa guerra para as mulheres, porque durante pontos do quadrinho tu consegue verificar como isso afetou a realidade das mulheres, sendo elas adultas, sendo elas crianças. E pelo fato daquilo ser uma realidade nova, muitas crianças da idade dela na época não entendiam o porquê de utilizar o véu, por exemplo. Então ela consegue demonstrar isso numa riqueza de detalhes que é muito grande, porque a gente consegue alcançar tanto nas falas quanto também nas imagens. E um ponto muito importante que a gente consegue ver e que a gente consegue fazer também ligação com os termos que estavam ligados ao nome Persépolis, que é o aspecto da sobrevivência. Porque em cada episódiozinho do quadrinho, que é composto por 300 e poucas folhas, a gente consegue ver o quanto as pessoas que estavam próximas a ela sobreviveu em cada dificuldade que aparecia, sendo em protestos, sendo na prisão, sendo caçado. Então ela consegue demonstrar tudo isso mesmo sendo criança e utilizando uma linguagem muito clara e muito objetiva.
Bom, do ponto de vista jornalístico, que eu venho observando e também pelas leituras que eu fiz, a obra ela apresenta um formato uma proposta que a gente já está acostumado a ler, né? Que é a gente que é desse mundo já está inserido, que é a questão das grandes reportagens, porque a gente consegue observar nas 300 e poucas páginas do livro da Persepolis o aprofundamento que ela dá à história. E isso tá muito ligado ao formato que a gente constrói da grande reportagem, porque a gente traz a riqueza dos detalhes, a gente traz personagens, nós trazemos a história dita de um outro ângulo, sempre tentando fazer uma coisa diferenciada, uma coisa nova. E eu realmente percebo que ela traz isso dentro do livro dela. E além disso, a gente consegue perceber que ao decorrer dos anos o jornalismo ele conseguiu se manter presente em inúmeros produtos, seja ele imagem, seja ele texto, seja ele som, seja ele enfim, ele consegue ser transmitido em inúmeras formas, só depende mesmo do ângulo que você mostre. Então, eu acho que a Persepolis está muito inserido nesse gênero de jornalismo e dentro ali da literatura, porque é uma coisa que não é novo, assim, pra gente no sentido de formato, né? Que é justamente trazer esse aprofundamento da história através de personagens, através de testemunhos, de informações. Então eu acredito muito que ela traz isso dentro do livro. Bom, e uma das coisas também que eu gostaria muito de destacar aqui, que me ajudou a compreender um pouco mais sobre a Persepolis, sobre essa proximidade que ela tem com o jornalismo, foi fazendo o fichamento do artigo científico da professora Roberta, que ele demonstrou o quanto os quadrinhos e o jornalismo conseguem andar juntos, e tem uma citação também que eu até separei para falar aqui, que para mim ela faz todo sentido, porque ao decorrer da história a gente consegue perceber esses elementos. A citação é a seguinte: a autora explora as características do novo jornalismo exatamente na questão das metáforas, no modo de empregar a pontuação e exagerar no uso dessas ferramentas. Além disso, os fatos contados pela autora evidenciam principalmente a narração, a descrição e a dissertação. Um exemplo disso que ela deu dentro do livro foi o relato da Marjorie acordar todo dia com o barulho do secador da colega de quarto dela. Então, isso é só um pouquinho do que o mundo da Persepolis e o quanto ele caminha junto com o jornalismo, o que me deixa muito contente em saber que cada vez mais a gente consegue buscar alternativas para tornar produtos mais interessantes, mais importantes, que empregam um conceito, que empregam valor em cada produção que é entregada. E isso com certeza faz total diferença para as pessoas que acompanham, para as pessoas que valorizam esse trabalho que é feito com tanta dedicação. Bom, essa foi a minha análise. Espero que todos tenham gostado, quem acompanha esse vídeo. E é isso. Até a próxima.